em Gênesis 43, mas eu vou começar aqui relembrando um pouco do 42. O Veja um filho falou ao pai dele. Lembrando que o Veja um filho é o Rubens, ele é o primogênito, então aqui é o primogênito falando ao pai. Dê fim aos meus dois filhos. Dê fim nas traduções tradicionais, vai estar como mate ou alguma coisa assim. Mas é simplesmente, eu acho que é mais abrangente, porque dê fim pode ser escolha o fim dele, né? Então mate, ou ele vira seu escravo, ou alguma coisa assim. Então eu acho, e até faz sentido que seja dê fim e não mate, porque o Veja um filho o persistiu com o grande pastor, que é o Jacó, Israel, já estava lamentando de ter perdido o José, que é o salvação adicionará. Então, é difícil imaginar que ele falaria mate os meus dois filhos, né? Porque ele já estava lamentando que ele foi estraçalhado. Então, matar seria. Então, essa é uma das coisas que eu vejo, né? Se por falta de uma exatidão explícita, é melhor dar um passo atrás. E de fato, olhando os símbolos, a palavra é mais próxima a defim do que a matar. Se eu não trouxer ele a você, dê ele na minha mão, e eu vou retornar ele a você. Então, isso é engraçado, porque eu vejo um filho, que é o primogênito, falando, né? Dê ele na minha mão. Lembrando que eu traduzo o Cristo como o mão. Então, aqui é engraçado, de todos os filhos que ele poderia ter, né? É justo esse que fala, dê ele na minha mão. Então, aqui a gente vê muito de uma forma bastante sutil o Novo Testamento também, porque o Cristo sendo o mão, né? Vejam um filho. Ele disse: Meu filho não vai descer com vocês, pois o irmão dele teve fim, e restou apenas ele. E se um dano lhe acontecer no caminho em que vocês vão fazer meus cabelos brancos desterem com tristeza ao oco. Tem algumas palavras nas traduções tradicionais que usam tristeza de forma onde não é tristeza. Essa aqui é de fato tristeza. E vou lembrar aqui também que oco é a palavra que é o conceito que nós temos como inferno, seria na verdade um lugar oco. E como eu comentei algumas vezes já, isso tem uma ligação, uma certa ligação ao vazio do coração. Então, muito provavelmente, o mundo dos mortos também é um lugar oco. Tanto porque o peito vai estar oco, vai dar aquele vazio no coração, mas também por questão do lugar ser um local oco. Tem lugares aqui que vai estar sepultura. Mas tem outra palavra que é usada para sepultura, que ela é explicitamente usada para cova. Então, se você usa sepultura aqui, o que que você vai usar na outra? Então, por que que, por exemplo, no sentido, por que que eles não teriam usado a mesma palavra? Não, porque essa palavra, ela faz ligação ao Hades, que no Novo Testamento nós chamamos de inferno. As outras palavras são simplesmente cova, sepultura do sentido literal. Por exemplo, quando ele enterrou a Raquel, ou a cansada, ele enterrou ela. Não, quando ele enterrou a Raquel, ele enterrou ela numa cova, numa sepultura. Então, se você coloca sepultura lá e sepultura aqui, você perde o sentido do que ele realmente quer dizer. Mas aqui a diferença, e por isso que é importante manter essa diferença. Porque a partir do momento que você coloca sepultura aqui, vai parecer que é simplesmente a sepultura, o mesmo lugar onde todo mundo é enterrado. Mas aqui ele está falando do mundo lá de baixo. E, ao meu ver, também essa ligação com o vazio do coração. Gênesis 43. A fome pesava na terra. E aconteceu que, quando eles acabaram de comer o grão fracionado, que trouxeram de sitiado, isso aqui, o pai deles disse a eles: Voltem, comprem para nós um pouco de comida. Isso aqui não vai precisar. Sobre essa alteração que eu fiz agora do grão fracionado, quando eu fiz o capítulo 43, eu tive uma conversa com a inteligência artificial que me ajudou a refletir sobre colocar grão ou grão fracionado. Até que eu fiz a explicação no episódio anterior sobre granel e a coisa toda. E aí agora, que eu já estou
revisando o capítulo 44, ela me deu um contraponto. No 43, ela me convenceu a usar grão fracionado. E eu falei assim, é plausível. Tá, então eu vou usar grão fracionado. Mas agora, no 44, tive uma discussão e ela citou um ponto interessante que ela não tinha citado anteriormente. Que não tem necessidade de pôr o fracionado aqui, né? O grão já é quando a gente se refere a grão, pelo menos no português, a gente já fala de uma coisa que é uma só. Grão fracionado vai dar a entender que é aquele grão, só que quebrado mais ainda. Então, vou deixar só grão. Voltem, comprem para nós um pouco de comida. Então, o oração disse a ele: oração é o nome do Judá, que é o mesmo nome de Judas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o oração, o Judas, o Judá, vendeu o salvação adicionará, que é o José, por 20 pratas. No Novo Testamento, é a famosa história do Judas, que é o Judá do Novo Testamento, vendendo o salvação, que é o Cristo, não o salvação adicionará, que é o José, por 30 pratas. Eu sei que parece confuso, mas quando a gente traduz os nomes, a gente vê uma semelhança e um trocadilho muito legal em cima dessas coisas, né? E se eu não quero tirar essa preciosidade, porque a história nós já sabemos, mas é legal, né, por conta desse trabalho, eu mostrar outras preciosidades que não ficam explícitas quando nós lemos nas traduções tradicionais do nosso idioma. Então, a oração disse a ele. O homem repetiu a nós, dizendo. Agora, aqui é outra reflexão que eu tive muito interessante com a Gemini. De começo, ela não queria que eu colocasse repetir, repetiu, que colocasse, de fato, insistiu, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, mas lá tá repetir, repetir. E daí eu fui discutindo. E uma das coisas eu falei pra ela, eu falei assim, porque, quando o governador te fala alguma coisa, você faz. Especialmente na época. Quando ele se repete, é porque aquilo é sério. Então, é importante nós usarmos repetiu. Porque o que que era aqui antes? Aqui, nas outras não vai estar nesse mesmo estilo de repetir, repetiu. É a mesma palavra usada para testemunhar. Então, por exemplo, você dar um testemunho é essa mesma palavra. Então, a base dessa palavra repetir é dar testemunho. Só que quando você dá testemunho, você repete. A origem do hebraico e até mesmo no grego, quando você dá testemunho, você repete algo que aconteceu. Não que você repete fazendo, mas que você repete o feito, falando. E isso foi uma reflexão muito interessante. Então aqui não só ele... Então, por exemplo, em outras aqui, vamos ver como é que tá. Em uma está nos advertiu severamente, na outra está fortemente nos protestou, na outra está expressamente nos advertiu, e na outra está nos advertiu expressamente. Então você vê que é mais ou menos isso. Mas essa é a mesma palavra que é usada para dar testemunho. Então eu falei assim, né, qual que é por que dar testemunho? E aí eu fui tendo essa reflexão. Então não só repetiu, a palavra repetiu, mas a palavra é repetiu. Então repetiu, repetiu a nós, né? Então ficou assim. Pode parecer estranho, mas é como se fosse dar testemunho. Só que quando é repetido uma palavra, dá-se a entender que é uma ênfase muito maior. E eu não quis perder isso. Que eu poderia colocar aqui, né, o que foi colocado aqui. Mas deixando assim, dá para entender e nós mantemos o sentido de forma literal. Então, se dá para entender de forma literal, é melhor prezar pelo sentido literal. E nós vamos ver que essa palavra ela vai se encaixar como repetir em outros lugares. Vocês não vão ver a minha face, a não ser que o irmão de vocês esteja com vocês. Se você enviar o nosso irmão conosco, nós vamos descer e vamos comprar comida para você. Mas se você não enviar, nós não vamos descer, pois o homem nos disse: vocês não vão ver a minha face, a não ser que o irmão de vocês esteja com vocês. E assim, hoje em dia,
É, eu imagino que no jeitinho brasileiro a gente faria uma coisa dessa. Chega lá, putz, colega, esqueci, pô, mas pô, vende um pouquinho aí pra nós. Mas lembrando que o jeitinho brasileiro não é o correto, na maioria das vezes. É. Então, assim, se eles aparecessem lá, ele ia achar que tá tirando sarro da cara dele, porque ele repetiu. Então vamos continuar. O persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Lembrando que quando é apenas El, eu coloco o grande pastor, porque a combinação das duas letras, né, é o boizinho, que é chefe, líder, grande, e o cajadinho, que é pastor, instrução, instruir. Então, quando não tem o rim no final, que é aquela parte do hominho salvando alguém da água, eu simplesmente deixo o grande pastor. E quando tem o rim, que é o rapazinho pegando da água, aí eu chamo de Salvador. Então, o persistiu com o grande pastor disse: Por que vocês fizeram ruindade a mim, informando ao homem que vocês tinham mais um irmão? Eles disseram: O homem perguntou sobre nós e sobre nosso parentesco, dizendo: O pai de vocês ainda vive? Vocês têm irmão? E nós informamos a ele pela boca dessas falas. Pela boca dessas falas. Nós íamos saber que ele ia dizer: Desça o irmão de vocês? Aqui parece erro, mas de fato é saber duas vezes, tá? É o que está escrito lá. E o que dá a entender, nós íamos intensamente saber, fica estranho. E então, para deixar de uma forma literal, eu falei assim, eu vou deixar assim. Colocou uma vírgula ali, dá para entender e vou deixar assim. Então aqui, ó, vamos lembrar então. O salvação adicionará, né, que é o José, ele é o irmão que foi vendido pelo oração e os irmãos dele, mas com a ideia do oração de vendê-lo. Então agora aqui ele fica perguntando, né? Vocês têm irmão? E fica tentando tirar alguma coisa deles, né? Ver o que eles vão falar, né? Suspeito que muitas pessoas fariam o mesmo, né? Ah, é mesmo? Você tem irmão? Ah, é? E como é que tá seu irmão? O oração disse ao persistiu com o grande pastor, o pai dele: Envia o rapaz comigo, e nós vamos levantar e vamos ir. Então vamos viver e não vamos morrer. Nós e você e nossos miúdos. Eu vou ser a garantia dele. Busque ele da minha mão. Se eu não trouxer ele a você e não colocar ele diante da sua face, eu vou ser culpado para com você todos os dias. Pois se nós não tivéssemos demorado, agora nós já teríamos voltado duas vezes. Então, aqui em cima, o Vejam um Filho fez essa oferta, falando: dê ele na minha mão e eu vou retornar ele a você. E aqui embaixo, o oração, que é o Judas, o Judá, falou o mesmo: busque ele da minha mão. Se eu não trouxer ele a você e não colocar ele diante de sua face, eu vou ser culpado para com você todos os dias. Então, o Vejam um Filho fez isso e o Oração fez isso. Que é o Rubens aqui em cima e o Judas, o Judá, que é o Judas do Antigo Testamento. Então o persistiu com o grande pastor, o pai deles, disse a eles: Se é assim, então façam isso. Peguem do melhor da terra nos vossos objetos e desçam uma oferta ao homem. Agora, essa palavra oferta tem lugar que ela tá como presente. Mas eu não gosto de duas palavras que são nitidamente escritas de forma diferente colocar como a mesma coisa. Então tem tradução que aqui vai estar presente. Eu coloquei como oferta, e por mais que eu não goste, eu gosto de tirar essas palavras como oferta, que são palavras com carga religiosa intensa, eu não consegui fazer uma diferenciação. Mas talvez mais adiante eu tenha uma clareza e eu substituo essa palavra por algo menos explicitamente religioso.
Mas oferta, sempre que a gente vê essa palavra oferta, ela vai ser no sentido de algum tipo de grão, algum tipo de comida que é. Ah, nós vamos ver aqui, em seguida aqui. É geralmente comida de origem vegetal. Isso é o que eu notei dessa palavra. Então, sempre que a gente vê oferta, é comida de origem vegetal. Comida preparada de origem vegetal, às vezes também. Um pouco de resina e um pouco de mel, goma e ládano, pistácias e amêndoas. E peguem prata em dobro na mão de vocês. E a prata que foi devolvida na boca das suas sacas. Façam ela voltar na mão suas. Talvez tenha sido um engano. E peguem o irmão de vocês, levantem-se e voltem ao homem. Aqui, sacas, eu não sabia o que era significado. Eu descobri trocando ideia com a inteligência artificial. Eu estava usando bagagem e, de fato, bagagem não é a melhor palavra para isso. Porque nós usamos bagagem de uma outra forma nos dias de hoje. Isso aqui é para carregar produtos agrícolas. Então, sacas é a melhor tradução. E eu achei interessante, porque faz uma diferença entre saco, que é uma palavra que nós usamos, que inclusive a pronúncia da palavra original saco, que não é essa, que é saca, a pronúncia é a mesma no hebraico de 5.000 anos atrás, é saque. Né? Por exemplo, o nome da cidade Damascus, esse saque, o fim dela, é que ela foi abrasileirada, mas é Damasek. Esse sec vem de saco, então a origem dela é alguma coisa saco. É bem legal. Eu não me lembro exatamente, mas parece que é tecedor de sacos ou alguma coisa assim. Damascus, o significado de Damascus. Costurador de sacos, eu não lembro. Falei assim do. Mas a base é sacou. E essa aqui é sacar. É uma palavra completamente diferente da palavra sacou na escrita original, tá? No português ela é parecido, sacou e sacar. Na origem, no idioma original, ela é completamente diferente. Façam ela voltar nas mãos suas, talvez tenha sido um engano. Aqui tem traduções que vai estar erro, mas eu não gosto de erro porque erro é a palavra que eu uso para substituir a palavra pecado, porque eu sinto que a palavra pecado ela é mais ligada à palavra erro do que ao conceito que nós temos hoje de pecado. A forma que ela é usada é mais para erro do que para pecado. Então, eu tirei a palavra pecado dessa tradução e coloquei a palavra erro. Porque nós temos um certo pré-conceito de o que de fato é um pecado por conta dos ensinos religiosos que nós temos martelados na cabeça pela nossa cultura. E peguem o irmão de vocês, levantem-se e voltem ao homem. E o grande pastor destruidor. Isso aqui é uma reflexão legal que eu fiz hoje. Eu vou até ver aqui. Ó, nas traduções tradicionais, isso aqui é um ponto interessante também. Ó, vai estar como Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Quer ver? 14, nas outras aqui. Em todas elas está como Todo-Poderoso. Mas essa palavra, ela é usada para destruir. Ela é usada como destruição. Então, eu entendo que quando você, se fosse usar, porque lembrando que grande pastor é Deus, então nas traduções tradicionais, aqui vai estar o Deus Todo-Poderoso, não é? É, Deus Todo-Poderoso. Mas essa não é a mesma forma que se escreve a palavra Deus nos outros lugares. Deus aqui está como El, que é como eu traduzo grande pastor. E Deus também eles dão o mesmo nome para a palavra Elohim, que é como eu traduzo Salvador. Os símbolos são diferentes. A diferença é o homem estendendo a mão para resgatar da água. Nesse aqui, por ser destruidor, eu imagino que seja a personalidade, o outro lado do grande pastor, que tem o grande pastor que salva e tem o grande pastor que destrói. Os dois são Deus, né? São o Salvador. Então eu acho interessante como isso.
E aqui, ó, e o grande pastor destruidor dê a vocês compaixão. No outro aqui vai estar misericórdia. É, misericórdia. Misericórdia é uma palavra, é uma péssima palavra para isso aqui, tá? Essa palavra, ela é rigidamente usada como compaixão de ponta a ponta. Então, misericórdia aqui, né? Até porque, por que que ele falaria misericórdia? Misericórdia é se você faz algo errado e a pessoa tem que se redimir. Mas até o ponto de vista do Persistiu com o Grande Pastor, eles não fizeram nada de errado para ser dignos de misericórdia, né? Então, e assim, compaixão sempre encaixa nos contextos de misericórdia das palavras, mas misericórdia nem sempre se encaixa como compaixão. Então, compaixão é mais abrangente e é mais específico e é mais e tem mais precisão também, até por conta dos pequenos símbolos. Então, aqui compaixão mesmo. E que ele solte para vocês o outro irmão de vocês e o filho da direita. E eu, se tiver que sofrer aborto, vou sofrer aborto. Os homens pegaram essa oferta e pegaram prata em dobro na mão deles. E o filho da direita. Filho da direita, lembrando que é o Benjamim, tá? É o mais novo. Ele é inclusive mais novo, o filho da direita, que é o Benjamim, é mais novo que o Salvação Adicionará, que é o irmão dele, que é o mais velho. O Salvação Adicionará foi o 11º filho do Persistiu com o Grande Pastor, que é o Israel, e o filho da direita é o 12º filho do Persistiu com o Grande Pastor, que é o Israel. O Salvação adicionará, viu o filho da direita com eles, e disse ao que estava sobre a casa dele. Esse ao que estava sobre a casa dele seria como se fosse o gestor da casa. Mas eu acho mais interessante deixar no sentido literal, porque para tudo que busca o salvação e faz questão de colocar o salvação no coração, você é o que está sobre a casa dele, porque ele está fazendo um lar dentro do seu coração. Então eu não quis quebrar essa literalidade, que é para as pessoas fazerem essa ligação. Ah, o que estava sobre a casa dele. Poxa, salvação está no meu coração, eu estou sobre a casa do salvação. Leva os homens para casa, faz o abate e prepara, porque os homens vão comer comigo no sol alto. Sol alto, nas outras traduções, vai estar como meio-dia. Eu entendo que sol alto, meio-dia, pá, quando. Mas eu acho que por questão da época, cabe mais sol alto. Porque meio-dia fica. Até o que significa meio-dia? É o horário. Talvez uma pessoa no, num lugar, mora num lugar diferente, então o meio-dia não é exatamente quando o sol está mais alto. Então a referência deles era o sol estar alto. Então eu quis manter o máximo da literalidade possível. Mas nós nem chamamos isso aqui de meio-dia, nós chamamos isso aqui de a metade do dia, porque é na metade do dia que o sol está na ponta. Meio-dia é 12 horas, mas dependendo da época que nós estamos, o sol não está no mais alto ao meio-dia. Então não tem por que tirar essa literalidade. E aquilo que eu falei, tem uma forte ligação do Sol com salvação e com todo o sistema que eu comentei, né, o eu sou, o sou ele, que eu já falei algumas vezes, de que o Sol faz uma representação física de como funciona a salvação, de como o Cristo ilumina o mundo. Não que o Sol é Deus ou o Sol é o Cristo, mas é simplesmente uma representação daqui, que eu já comentei em alguns outros episódios. O homem fez conforme o salvação adicionará disse, e o homem levou os homens para a casa do salvação adicionará. É interessante porque quando você está sobre a casa dele, você faz o abate e prepara, né, o seu coração, porque aqui eu posso dar uma boa viajada no significado disso aqui também, mas eu vou seguir adiante. O homem fez conforme o salvação adicionará disse, e o homem levou os homens para a casa do salvação adicionará.
E os homens temeram, porque eles foram levados à casa do salvação adicionará. E disseram: é pelo assunto da prata que voltou nas nossas sacas, na primeira vez que nós fomos trazidos, para ele rolar sobre nós e cair sobre nós e nos pegar como escravos e nossos jumentos. Isso aqui eu acho muito engraçado ele complementar isso aqui com nossos jumentos, sabe? Fica muito legal. Então, isso aqui rolar, isso aqui eu achei muito estranho, porque ele falando qualquer coisa. Por que rolar? E isso me deixa intrigado, sabe? Aí eu penso, né? Porque rolar também é a base da palavra palestinos, que é um povo que está sempre em conflito com os israelenses. Até nos dias de hoje tem conflito naquela região. E então quando tem algo literal assim, eu gosto de deixar que é para fomentar refletir sobre aquilo. É. Talvez tenha a ver com a pedra, de rolar a pedra, eu não sei. Mas esse negócio de rolar sobre nós, eu falei assim: meu, eu vou manter isso aqui ali. Porque eu não lembro dessa expressão ter sido usada muitas vezes. E de fato, essa é a palavra rolar. Vamos até ver como que ela está nos outros. É, está como incriminar, subjugar-nos. É muito interpretativo. É. Aqui, vamos ver outra. É, criminar. É, mas criminar não. Atacar, sabe? Mas assim, criminar não encaixa porque seria culpar. Seria a palavra criminar, seria a palavra culpar. E tem outra palavra que significa colocar a culpa, ter a culpa. E não é essa. Essa palavra, a base dela é rolar. Então, assim, eu acho que às vezes eles colocam coisas porque eles não entenderam o sentido. E se for para não entender exatamente o sentido, deixa no sentido literal, porque talvez alguém mais adiante fala, nossa, isso aqui liga com aquilo e tal, e decifra. Quando você coloca alguma coisa ali, aquilo não faz a pessoa refletir. A partir do momento que eu deixo esse rolar nesse sentido que está, talvez alguém passe por aí, tenha uma. Pô, rolar faz sentido, porque pá, pá, faz esse. Ou talvez a próxima vez que eu mesmo passe aqui, eu tenha sacado. E cair sobre nós e nos pegar como escravos e nossos jumentos. Isso aqui é muito engraçado. Né? Imagina, você tá preocupado aqui. E nos pegar nos escravos. Nossa, e nossos jumentos, sabe? Eu acho muito. E tá na ordem original isso aqui. Ele não falou pegar nossos jumentos e nós como escravos. Porque daí dá pra entender, né? Pô, a coisa foi escalando. Nossos, e pegar, e nos pegar como escravos. E nossos jumentos. Eles se aproximaram do homem que estava sobre a casa do salvação adicionará. E falaram com ele na abertura da casa. A palavra é abertura. Eu sei que fica estranho, né? E falaram com ele na porta da casa. Mas não era exatamente porta, tá? Tem outra palavra que é porta. A base dessa palavra é o verbo abrir, então eu quis deixar abertura. Então é por isso que aparentemente está estranho, né? Acho que nas outras vai estar a porta. Não, aqui, em uma aqui está a entrada, a outra está a porta. Em outra aqui está a porta, no inglês está porta também. E no outro aqui nem porta tem. Tá, nem entrada, nem nada. Mas por ter como base o verbo abrir, eu quis deixar a abertura. E disseram: por favor, meu dono, nós descemos na primeira vez para comprar comida. E aconteceu que, quando chegamos à pousada e abrimos nossas sacas, eis que a prata de cada um estava na boca da saca dele. Nossa prata no peso dela. Esse no peso dela seria ela inteira. Deixei literal aqui e dá para entender. Nossa prata no peso dela. Então nós fizemos ela voltar na nossa mão. E outra prata nós fizemos descer na nossa mão para comprar comida. Nós não sabemos quem colocou nossa prata nas nossas sacas.